Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheço-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Amém? Essa palavra fala confiar em Deus. As pessoas falam, tem que confiar em Deus, tem que ter fé, mas confiar é levar em consideração o que a pessoa diz, o que Deus fala. E as pessoas estão falando para Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, sendo que Deus já falou nas Escrituras. A pessoa está querendo mais que Deus fale mais para ela do que ele já tem falado. É claro que ele é maior do que as Escrituras. Então, quer dizer, primeiro eu tenho que pegar as Escrituras, aí depois eu vou distinguir a voz de Deus, eu vou distinguir o que é que Deus fala, mas primeiro eu preciso confiar no Senhor. Confiar é o crer. Primeiro você crê. Crer no quê? No quê? Se você crer numa pessoa, você vai crer não na figura dela, mas no que a pessoa fala. É pela fala, é pelo que a pessoa diz, é pelo que a pessoa pensa e se expressa. Então Deus se expressou a nós, Ele disse a palavra dele, Ele usou homens para escrever, Ele inspirou homens para escrever. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fez para nós um manual. As Escrituras são um manual de Deus para a vida. Se você fabricar qualquer coisa que você fabricar, vem lá um manual de instrução. Vem um manual de instrução para você como que você vai cuidar daquela coisa criada. Então Deus deu para nós um manual de instrução para a vida. Agora, confiar em Deus, né? Ele diz aqui, confia no Senhor de todo o seu coração. Quando a Bíblia fala coração, ele está falando da mente, está falando do que passa na nossa mente. Quer dizer, você vai confiar no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O seu pensamento, ele há de vir cativo à obediência de Deus. Deus quer que nós venhamos a pensar como Ele quer que a gente pensa. Está em Filipenses capítulo 4. O que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é responsável, o que é de boa fama, o que é real, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu vou confiar no Senhor. Confiar como? Meditando a sua palavra. O que a palavra de Deus disser, é isso que vai valer. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela tem toda a autoridade, ela não falha. Ela não falha. Então, o que acontece com as pessoas? Acontece esse problema que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha bem, as pessoas criam em entendimento sobre as coisas e sobre Deus, mas aquilo que é só dela, ela não passou para o crivo da palavra de Deus. Então o que ela está fazendo? Ela está crendo, ela está criando para si um Deus imaginário. Ela acha que Deus é conforme o que ela acha, do que ela pensa. Então ela tem o seu próprio entendimento. Ela criou para si o próprio entendimento. E nós não devemos ser assim. Nós devemos ser, olha bem, reprogramado por Deus. A verdade é bem essa, porque todos nascem, crescem e vão aprendendo coisas, né? Vão agregando
coisas em que confiar, em que pensar, aqui ou acolá, né? Mas o que Deus quer? Reprogramar nós. Ele quer que nós venhamos a ter os pensamentos de Deus, crer na palavra de Deus, porque nós não fomos levados para crer na palavra de Deus, apenas para respeitar uma figura de Deus. As pessoas acham que é a figura de Deus, mas não passa nada pelo entendimento. A palavra diz o seguinte, que as pessoas são extremamente religiosas. Todas as pessoas são extremamente religiosas, mas não com entendimento. Deus quer que nós venhamos a ter entendimento, e esse entendimento é que vai nos levar a crer na palavra de Deus. Ele vai usar a sua própria mente, o seu intelecto, para que você venha crer na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, você vai confiar nele e não naquilo que te disseram. Olha bem, os homens criam muito o quê? Muitas filosofias, muitas doutrinas, muitas religiões, né? Quantas religiões tem? Milhares de religiões, milhões de religião. Cada uma está falando uma coisa, cada uma está jurando de pé junto que está certa, com os seus rituais, com as suas ideias, com os seus manuais. E você pode ver que todas as religiões têm um manual paralelo, tem um livro paralelo, e se dizem até doutores, até dão aula para os outros, mas qual que está certo? A questão é essa, qual está certa? Olha, o que se faz? Pegam a palavra de Deus, partes da palavra, não pega ela toda, pega partes e fala, essa aqui é boa para nós. Então essa aqui defende o que a gente pensa, o que a gente age. Isso aqui está de acordo com a lógica humana, mas não é lógica humana. Nós precisamos o quê? Confiar em quê? Naquela religião, naquela doutrina, naquela outra filosofia, nas coisas construídas pelo intelecto do homem. Não, nós devemos confiar na palavra de Deus, confiar em Deus. O que Ele falou? Ele obrou, Ele cuidou para que as Escrituras viessem a nós. Deus Ele não trabalhou em vão para que você não creia na palavra. Ele não trabalhou em vão para que você despreze a palavra dele. Não, a palavra dele tem peso. A palavra dele ela é fogo, martelo que esmiuça a penha. Ele vai estabelecer todo o seu governo sobre toda a sua criação pela sua palavra, pela palavra dele. Então, os homens fazem o quê? Começam a criar coisas e começam o quê? A estribar. Estribar é se apoiar, né? Vai se apoiar no seu próprio entendimento. Fazem uma figura de Deus, né? Fazem uma ideia de Deus, mas a ideia que o homem faz quase sempre não confere com a sua palavra. Então a pessoa não está confiando em Deus, ela está confiando em si mesma, nas suas próprias ideias, no que ela construiu, no que ela aprendeu a confiar, no que disseram para ela. Mas a palavra, a palavra, se você vai em Salmo, né, no capítulo 37, 3 do Salmo, diz lá: confia no Senhor e faz o bem. Confiar no quê? Com palavra. Medita, por isso que a palavra diz: medita na lei do Senhor, antes nela tem seu prazer, medita nela de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo quanto você empreender. As pessoas querem ser bem sucedidas, mas só há bom empreendimento, só há sucesso nas empreitadas humanas se o projeto da pessoa confere com a palavra de Deus. Se você meditar na palavra, então você vai confiar em Deus. Fala assim: é isso, Deus está te dando a direção.
Deus está arretando o teu caminho, as tuas veredas. Quer dizer, proceda assim, que assim não vai ter erro. É isso que ele fala. E ele diz aqui: habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha, que isso, as pessoas falam muito, né? Aí todas as pessoas falam de verdade, mas nem todos têm a verdade. Mas qual verdade? A verdade humana, que veio do intelecto humano, ou a verdade que vem de Deus? A verdade que vem de Deus, ela é eterna. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha bem, então ele diz que ele é a verdade. Por que ele diz? Porque ele é o Deus encarnado, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. Então ele trouxe para nós a verdade de Deus. E Deus, como é o nosso Criador, ele nos conhece inteiramente, mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Então ele sabe o que dá certo para nós. A palavra dele é para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância. As pessoas ficam perguntando: mas Jesus falou isso, eu vim para que tenham vida e eu tenho abundância. E as pessoas ficam indagando: mas onde está a vida com abundância? A vida com abundância está na nossa confiança à palavra de Deus. Nós confiamos em Deus, então nós vamos confiar no que ele falou. As pessoas falam: confia em Deus, mas imaginam na sua mente uma figura de Deus, mas não passa nada pela mente. Então Deus quer programar nós, ele quer acionar o nosso intelecto para que nós, e o nosso espírito, para que nós venhamos a entender, a compreender a palavra de Deus. E na palavra de Deus está a vontade dele. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Então, pega a palavra, medita na palavra, e ele fala assim: confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Como que eu vou entregar o meu caminho a Deus? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou seguir a Deus, seguir a Jesus? Entrega os teus caminhos. Como que eu vou entregar? Conhecendo a palavra de Deus. Aí eu vou pautar a minha vida pela palavra. O que a palavra diz? Pronto, é isso. Aí isto é confiar em Deus. E isso é muito maior do que qualquer religião, ou todas as religiões juntas. Porque ele não veio trazer para nós uma religião, ele veio trazer para nós o manual da vida. É assim: eu criei vocês, eu conheço a natureza de vocês, eu sei como vocês devem proceder, como vocês devem viver, como vocês devem pensar, em que vocês devem crer, em quem vocês devem confiar, para que vocês tenham uma vida e vida com abundância. E todas as vezes que nós saímos da direção da palavra de Deus, nós vamos passar aflições, nós vamos passar por problemas. Então ele não quer que você passe por aflições, por choros, por angústias. Ele não quer isso, Por isso que ele diz lá: bem-aventurado, Ele fala assim: bem-aventurança. Então ele quer o quê? Que nós sejamos mais do que felizes. Agora, para nós sermos mais do que felizes, nós vamos confiar no que ele falou. É isso, não é no nosso entendimento. Os homens ficam criando entendimento para si. Tem muitas filosofias por aí, meu cara, tem muitas doutrinas por aí, tem muitas religiões. Agora eu preciso saber o que? Quem está falando a verdade. Aí Jesus Cristo vem e fala: eu sou a verdade. Pronto, aí em quem eu devo confiar? Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Crer? Mas vamos abrir a palavra de Deus para ver se você vai crer no que está escrito, no que ele deixou para nós. Ele mandou profetas para falar, meu cara. Ele mandou profetas para falar.
Ele veio pessoalmente através de Jesus Cristo, se fez homem. Quem não, então, ele fala, confia, quer dizer, leva a termo a palavra de Deus. Cuidado para não ficar cortando, tá? Porque ele vai se inclinando, né? Então, entrega os teus caminhos ao Senhor. Pronto, como que eu vou entregar? Primeiro eu preciso conhecer a palavra. Se você não conhecer a palavra de Deus, como que você vai se dirigir por Deus? Deus me ajuda, ou tal, mas, né? Mas como? Né? Ele vai me ajudar em tudo que eu quero, em todos os meus pensamentos, ou eu vou ter que me amoldar a Deus? Né? Nós devemos nos amoldar a Deus, né? Chegou um tempo que eu falei, eu quero saber a verdade a teu respeito, ó Deus, né? Tem muitas vozes no mundo, cada um está falando uma coisa. Quantas religiões tem? Cada um fala uma coisa, e cada tribo, né? Elas juram de pé junto que elas estão certas e que todos os demais estão errados. Você erra nisso, você erra naquilo, né? Quem está certo? Você quer seguir o que está certo ou o que está errado? Né? O certo, sabe quem é certo? Deus é certo, e Ele deixou a palavra. Então Ele é digno de toda confiança, digno de toda confiança. E se apoie nele. Ele é a fortaleza da nossa vida. Ele mostra para você como você tem que se comportar diante das oposições, diante das injustiças, diante de tudo que vem contra você. Ele te dá a forma de você vencer, de você superar. Ele não prometeu, ele fala assim: eis que eu mando vocês para o meio de lobos devoradores. Eles vão odiar você porque primeiro odiaram a mim. É isso, não é? Então, entregar os caminhos ao Senhor é você receber o sacrifício de Jesus no teu lugar. Você morreu por mim, né? E eu vou receber o que? A palavra de Deus. Aceitar. A pessoa fala: aceita Jesus. Jesus não é uma figura, ele é uma pessoa, e ele trouxe palavras, ele trouxe conselhos. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem o melhor conselho para a tua vida, para a minha vida. Tudo na minha vida, né? Tem que se apoiar na palavra de Deus, tem que ser conforme a palavra de Deus. Agora, como eu vou entregar os meus caminhos se eu não conheço o que ele falou? Eu não sei o que ele falou, não me interesso, né? Porque as pessoas querem muitas coisas, mas não querem fazer esforço nenhum, para conseguir o que deseja. Então, Deus é para ser buscado, Deus é para, por isso que fala, o primeiro lugar para Deus. Se você der o primeiro lugar para Deus, você vai amar as Escrituras, você vai meditar nela. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo? Né? As pessoas querem uma revelação de Deus. Tudo bem, Deus dá a revelação, mas primeiro eu tenho que pegar uma base. A nossa fé, ela tem uma base. Ela não é solta. Ela tem uma base em que nós nos apoiamos. E qual que é ela? A palavra de Deus. Deus falou: fala o Senhor, cale-se toda a terra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela vai se cumprir fielmente sobre a terra. Ela vai se cumprir, ela não tem falha. Por quê? Ele tem os seus exércitos de anjos invisíveis que trabalham para o cumprimento dessa palavra. Por isso que ele diz: ventos procelosos e executam a sua vontade, ele executa a sua palavra. Então, há de ter no meu coração um desejo, há de ter no seu coração um desejo. Eu quero te conhecer, eu quero saber a tua verdade, a tua palavra. Senhor, me dá entendimento, me dá um entendimento da sua palavra. Eu quero te conhecer, eu quero saber a verdade,
O Senhor não nos colocou aqui solto, né? Solto, sem regra nenhuma. Por que Ele traz regras? Ele traz regras porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer o teu mal, mas Ele diz, me segue, né? Quer dizer, venha aceitar os meus conselhos, venha confiar no que eu falo, venha crer no que eu falo, venha portar a sua vida pelas minhas palavras, pelo meu conselho, porque eu sou um maravilhoso conselheiro. Eu vou te dar o melhor conselho na tua vida, eu vou te livrar, né, de problemas lá na frente. Muitos caminhos que as pessoas tomam, elas não tomam de acordo com a palavra de Deus. Muitas decisões na vida não é de acordo com a palavra de Deus, mas é de acordo com o seu próprio coração, com os seus próprios sentimentos. E não é por sentimentos, é pelo que a palavra diz, entre o que você sente, né, e o que a palavra de Deus fala. Você tem que ficar com a palavra de Deus, e Ele fala aos corações, não resta a menor dúvida. Então, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, Ele te susterá. Por isso, eu quero isso, meu coração deseja isso, mas é da tua aprovação, eu estou colocando, e para você ter a direção de Deus, você ora, você fala com Deus. Ele não é um ser inanimado, Ele não é uma figura, Ele não é uma imagem que você vai falar com ela, que não vai responder, não vai falar nada. Ele é vivo, você vai falar e Ele vai te dar direção. O Espírito de Deus é nosso ajudador, por isso que Ele enviou o Espírito dele para nos ajudar. Mas eu hei de querer, eu hei de confiar. Quer dizer, Ele deixou o Espírito Santo, eu quero esse Espírito, né? Como que eu faço para receber? Pessoas não estão nem interessadas. Como eu faço para receber? O Espírito Santo. As pessoas pegam uma figurinha, né? Uma pombinha branca, você põe até no colar. Meu Deus, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Ele não pode ser contido em algo físico. Ele quer habitar dentro de nós, porque há uma diferença entre o Espírito de Deus estar fora e estar dentro. Para que Ele esteja dentro, você precisa desejar, você precisa querer, você precisa confiar em Jesus. E a palavra fala que para confessar Jesus como Senhor da sua vida, você confessa Jesus, Ele te dá um Espírito Santo, porque é dele, é Ele que obrou para que o Espírito Santo viesse a nós, habitasse dentro de nós. Aí fala, agora vocês são templo do Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo fica fora, porque ele tem a sua ação, mas ele quer entrar no teu coração, ele quer te guiar na palavra dele, no caminho dele, nos conselhos dele, nas normas dele, nas leis dele. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Então, as pessoas, o que é isso? Não é que ficar desconfiando, mas buscar refúgio no Senhor. Quando você ora, por isso que a oração é importante, porque você está se refugiando em Deus, você está buscando nele a orientação. Ele vai te dar a orientação. Ele não falou para a gente orar e ele não fazer nada. Não é louco ele fazer uma coisa dessa. Ele falou assim, olha, me busque, e eu vou falar com vocês, eu vou direcionar vocês, eu vou ajudar vocês, né? Isso é confiar em Deus, é confiar no Senhor, né? Confia na sua palavra. Esse é o Salmo 119. Eu confio na sua palavra. Eu confio em Deus, mas não passa nada na mente da pessoa, né? Nada, não entendeu nada, fez até sinais, gestos, tal, né? Mas e aí? Qual que é a palavra? É pela palavra. Deus constrói nós pela palavra. Ele criou todas as coisas falando. Haja luz, e assim se fez. Haja isso, aquilo, e assim se fez. Então nós somos
regenerados pela palavra de Deus. Antes vivíamos nos caminhos que não coincidiam com os caminhos de Deus. Nós estávamos fora dos caminhos de Deus. Havia um muro de separação entre nós e Deus. Mas quando você deseja a verdade de Deus, quando você se submete ao governo de Deus, e você vai passar a confiar na palavra de Deus mais do que em você mesmo. Por isso que ele fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Confia no Senhor de todo o seu coração, quer dizer, de toda a sua mente. Confia nele, ele é a verdade, ele fala a verdade. E não te estribes, não se apoie naquilo que você acha, naquilo que te disseram, nas filosofias humanas. Estribe-se, apoie-se. Por isso que ele é a rocha. O Senhor me colocou, me firmou os meus pés sobre uma rocha. A rocha é Jesus, a rocha é a verdade de Deus. Então não se estribe em si mesmo, mas procure saber qual a vontade de Deus, e ela é expressa nas Escrituras, ela é expressa na palavra de Deus. Isso é confiar em Deus, Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Às vezes as pessoas precisam de uma solução de problemas difíceis da vida, ela fica buscando conselho, e homens vão dar conselhos de homens segundo as lógicas humanas, ou então em autoridades que vão dar conselhos conforme a lógica humana, do que eles acham, do que eles pensam, do que eles estudaram. Mas o melhor conselho vem do Senhor, vem do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quer dizer, ele vai nos apartar do mal, ele vai nos desviar do mal. Então, mas como assim? Não seja sábio aos teus próprios olhos, quer dizer, seu próprio entendimento. Nós precisamos perquirir a vontade de Deus. O que ele fala? Ele fala isso, então é por aí que eu vou. Se ele fala para mim buscar ele em oração, eu vou fazer. Se ele fala para mim confiar nele, que ele tem o melhor conselho para mim, eu vou deixar de lado o que eu acho, o que eu penso, o que me disseram. Eu vou buscar nele. Isso é confiar em Deus. É um Deus vivo. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, confiar no Senhor traz saúde e traz ossos fortes, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Em que você tem colocado a sua esperança? Fala que muitos têm colocado esperança nas suas riquezas, têm colocado esperança nas outras pessoas, mas a nossa esperança deve estar no Senhor. Ele não erra, ele é infalível, a palavra é inerrante, vai passar os céus, a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Você não dá crédito à palavra de Deus, em quem você vai dar crédito? Foi ele que te fez, ele que ama. Ele nos ama com amor que excede a todo entendimento. Ele não daria para nós conselhos errados, ele não levaria nós a erros, mas em acertos, a bem-aventuranças, para que você tenha vida e vida com abundância. Paulo diz assim: não confiamos na carne. Paulo foi o maior pregador do Evangelho, ganhou a asa meio mundo para Deus, levando o que? As cartas, os evangelhos, as pregações. Mas eu não confio na carne. O que é confiar na carne? É confiar em si mesmo. Quando ele fala de carne, não é o nosso corpo físico, são os nossos desejos, é a vontade humana, sem a disciplina que vem de Deus. Então, ele fala: eu não confio em mim mesmo, eu não confio naquilo que eu acho, naquilo que eu penso,
Por quê? Ele se gaba aqui, né? Bem que eu poderia confiar na carne, né? Ele era o quê? Circuncidado ao 8º dia, batizado, ele era um maioral, né? Ele era um advogado, ele era muito hábil em tudo que ele fazia. Então ele falou assim, eu poderia confiar na carne, eu era do judaísmo, eu era irrepreensível. Olha bem, ele está colocando as qualidades dele, as autoridades que ele tinha, a inteligência que ele tinha. Mas eu não vou confiar na minha carne, eu vou confiar na palavra de Deus. É isso, né? Então, ele falou que eu achava que era lucro, eu reputei como perda. Então, você confiar na palavra de Deus, né? Você vai ter bem-aventurança. Isso é confiar em Deus. Agora, por exemplo, você confiar em Deus, você precisa dedicar-se na palavra de Deus, pedir orientação, pedir mais sabedoria, me revela, pedir a revelação dos mistérios de Deus, porque vem por revelação quando o nosso coração deseja. O que você deseja, fala que a palavra diz o seguinte, que Deus satisfaz o desejo do coração daqueles que o amam. Olha bem, então ame a Deus e deseje as coisas de Deus, deseje conhecer a Deus. Ontem a palavra foi isso, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então queira conhecer a Deus, né? Jesus diz, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Você não pode fazer uma ideia de Jesus que não confere na palavra de Deus, porque senão não é um Jesus das Escrituras. É algo que a pessoa acha, a pessoa pensa. Então Paulo poderia confiar em si mesmo, mas ele deu isso tudo por perda. Falei, não vou confiar em mim mesmo, vou confiar na palavra de Deus, né? Porque ele foi o que ele achava que estava certo, ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, né? E ele achava que o seu procedimento era prestar um favor a Deus, um grande serviço a Deus, até que Jesus atravessa o caminho dele. Agora, Paulo, eu vou mudar a sua vida. Vou mudar a sua vida. Vou te mostrar que o que você acha, o que você pensa, não é o que é o certo. O certo é você me seguir. Eu vou te dar o meu Espírito para te guiar. E você deve saber o quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Você vai ver que os que se dizem até sábios, inteligentes demais, vão se opor a você. Vão ser seu inimigo, porque eles não querem saber da verdade. Eles querem se portar de acordo com os desejos desenfreados do homem. O homem quer fama, riqueza, quer ter, né, satisfações de todo jeito, né? Mas Deus está aí. É aí que Deus está. É aí que eu vou direcionar a minha vida. Então, siga os caminhos de Deus. Confiar em Deus é seguir a sua palavra. Mas é difícil. Ele deu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Vai ter um esforço. Porque as pessoas, de uma forma, elas são preguiçosas. Por isso que ele fala, preguiçoso, vai ter com a formiga. Olha como que ela trabalha, né? Você vê um animalzinho pequenininho, né? E uma árvore com muitas folhas, de repente não tem nenhuma folha lá mais, ele cortou a folha e carregou, né? Quer dizer, ela trabalha. Então nós devemos também trabalhar, meditar na palavra de dia e de noite, desejar as coisas de Deus, esforçar-se no caminho de Deus,
querer ouvir aqueles que falam a palavra de Deus, porque nós não podemos falar de nós mesmos, nós falamos da palavra de Deus. E Ele quer o quê? Ele é como o bom, diz aqui: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pessoas estão recebendo repreensão de Deus. Por quê? Não seguiram o caminho, não seguiram a palavra, não acreditaram no que Deus falou. Falaram assim: o caminho é esse. Mas a pessoa fala: não é bem assim, né? Quer uma alternativa, quer satisfazer o próprio desejo do coração, né? Não alimentou da verdade. Então Deus deixou para nós as regras para o bom viver, né? O melhor conselho, que todas as vezes que nós desviarmos disso, nós vai ter choro, ranger de dentes, nós vamos sofrer e fazer as outras pessoas sofrer. Até as nossas famílias sofrem por causa de que nós não entregamos nosso caminho ao Senhor, que queríamos a satisfação dos nossos próprios desejos. Então, sendo Deus o Criador de todas as coisas, criou nós, deixou um manual da vida para nós. Então, confia no Senhor, não se estribes no teu próprio entendimento. Se você ganhar um aparelho eletrônico para você usar, o que você vai fazer? Você vai abrir e querer trabalhar ali sem saber como funciona aquela máquina, aquele instrumento? Olha bem, você ganha lá um computador, você nem sabe como ele opera. Aí você vai bater um martelo nele achando que vai funcionar. Não vai. Então, primeiro, nós vamos no manual. Nós vamos consultar o manual. Um carro, você pega um carro, tem lá um manual no porta-luva. Acontece alguma coisa, você vai operar, você não está sabendo, você vai no manual. Aí você fala: opa, é assim que se faz. Meu irmão, é assim que se faz. Pega a palavra de Deus, fique com ela. No primeiro momento, por causa da correção de Deus, aí Deus vai mostrar para nós: não é esse o caminho, você está no caminho errado. Aí você até vai chorar, vai espernear como uma criança que quer um doce, o pai nega o doce, não é isso? Aí porque ele está falando: porque eu te amo, é porque eu quero o teu bem. Então confia no Senhor, aprenda a confiar no Senhor.